Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Edicleia, do canal Língua Portuguesa em Foco, e vamos iniciar mais um conteúdo super legal. Dessa vez eu acredito que vocês vão adorar, mais ainda do que das outras. Bora lá? Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, poema e poesia. Então vamos ver quais as diferenças aqui. Às vezes, quando nós vamos falar, ou ler, ou fazer, né, ou criar uma poesia, às vezes a gente, um poema, às vezes a gente confunde, a gente fala, eu vou escrever uma poesia, ou então outra hora, eu vou ler um poema, né? Então a gente nunca que sabe ao certo como utilizar essas duas nomenclaturas, esses dois nomes. Então vamos aprender a diferença entre cada um. Poema é um gênero textual literário estruturado em versos e estrofes, que revela os pensamentos e opiniões do escritor. Então, o poema é aquele texto que nós lemos, que às vezes nós escrevemos também. É o texto formado em estrofes, versos. Então, é essa estrutura, é a forma, certo? Já a poesia é todo sentimento, emoção, beleza que está dentro desse poema, que o autor quer nos transmitir, né? Então vamos ler aqui, ó. Poesia é a manifestação da própria arte, valorizando a beleza, a estética, o despertar dos sentimentos. É tudo que utiliza recursos especiais para expressar significados, ritmos, cores, sons, pode ter poesia na música, na dança, na fotografia, no colega, né? Na beleza do colega, na beleza de uma paisagem. Tudo que olhamos, que vemos, que transmite um sentimento, uma emoção, é uma poesia, certo? Essa beleza, esse sentimento, está tudo dentro do poema, que é aquela forma estruturada entre versos e estrofes. Vamos ver um pouquinho? Então, nós temos aqui um exemplo de um poema. Vou ler para vocês. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. É um poema de Fernando Pessoa, certo? Então aqui nós percebemos o sentimento que o autor quis colocar, né? Ao falar da dor que sente, do amor. Então, isso é a poesia, que está dentro do poema que o poeta escreveu. Estrutura de um poema. O poema ele é estruturado em verso, que é cada linha do poema. Então, como nós lemos ali atrás do poema de Fernando Pessoa, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse primeira estrofe. Ó, o poeta é um fingidor. Então percebemos que tem um verso. Finge tão completamente. Segundo verso. Que chega a fingir que é dor. Terceiro verso. A dor que de veras sente. Quarto verso. Então aqui nós temos 4 versos, certo? E esse conjuntinho desses 4 versos vai formar o que? A estrofe. Então aqui nós temos o verso e a estrofe, que já fazem parte da estrutura de um poema. Cada conjuntinho de verso forma uma estrofe. Mas, professora, toda estrofe tem que ter 4 versos? Não. Isso vai depender de como o autor está sentindo ali, a emoção, né? Tudo que está sentindo ali. Eita, aí. Que ele está sentindo no momento que ele escreve, no ritmo que ele propõe, né, do poema. Então isso vai depender de como o autor deseja colocar os seus versos, certo? Então pode ter estrofe com
3 versos, estrofe com 4 versos, estrofe com um verso apenas, certo? Então não é uma forma certinha que tem que ter 4, 4, 4, não. Rima. Rima é o resultado dos sons iguais ou semelhantes entre as palavras. Pode aparecer no meio ou no final dos versos. Aqui eu peguei uma outra estrofe para que vocês e coloquei coloridinho para que vocês percebam os sons, né, que estão rimando. Então vamos lá. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Percebem aqui? As rimas estão nos fins, né, dos versos, no final dos versos. Aqui, roda, rima com corda, razão com coração. Então, são sons parecidos ou então iguais que fazem essa rima, né? Esse som, essa sonoridade. Bom, todo poema tem que ser rimado? Não. Pode existir poemas que tenham versos que não têm rima. E esses poemas que contêm esses versos que não têm rima são conhecidos como poemas que possuem versos brancos ou soltos. São os versos que não rimam, certo? Ritmo. Ritmo é a parte responsável pela estrutura melódica do texto poético. O que é melódica? Vem de melodia, né? De som, de sonoridade. É marcada pela sucessão de sílabas átonas e tônicas dentro de um poema. O que é isso? Sucessão, hora um, hora outro, né? A sucessão de sílabas átonas, sílabas mais fracas, e sílabas tônicas, sílabas mais fortes. Então, essa sucessão faz com que o poema tenha um ritmo. Eu vou ler um pedacinho aqui de um poema Morte a Cavalo, de Carlos Drummond de Andrade, onde ele tenta reproduzir o som do galopar de um cavalo. A cavalo, a cavalo de galope, a cavalo de galope. A cavalo de galope, lá vem a morte chegando, tá? Então percebem, ó, cavalo de galope, cavalo de galope, cavalo de galope. Então esse brincar, né, com ritmo para semelhante ao galopar de um cavalo, que é o ritmo. Isso é a sonoridade que traz o poema. Bom, terminamos aqui. Espero que tenha clareado um pouquinho para vocês a diferença entre um e outro. Poema, se a gente for gravar, né, essa diferença, é só lembrar assim, poema é a forma escrita, é o texto dividido em verso, estrofe, né, é aquela parte de forma. E poesia é a essência, a beleza, o despertar do sentimento que tem dentro do poema, certo? Um grande abraço, beijos, até a próxima!